Aqui para mim não tem nada. Desculpe, pessoal. Probleminha aqui, um erro técnico. Estou sem o TP aqui. A gente já tinha entrado no ar. Então, voltamos ao ar agora com as perguntas e respostas. Agora a gente vai estar fazendo as perguntas aqui e o pastor vai estar respondendo algumas perguntas. E o outro pastor convidado daqui a pouquinho vai estar aqui no ar também com a gente ao vivo. Pastor, a primeira questão colocada para nós através das pessoas do chat foi o seguinte: no céu iremos reconhecer nossos parentes? Sentiremos saudades de quem não está lá? Confesso que eu também tenho essa curiosidade, para saber se chegar no céu eu vou saber quem é Moisés, quem é Abraão, chegar e falar: Paulo, como você... Olha, queria ter sido como tio. Então, na verdade, eu também tenho essa curiosidade. Eu acho que é uma curiosidade de todos, né? Todos querem saber como é o céu, isso é bom. Respondendo a sua pergunta, veja bem, a Bíblia fala sobre os galardões, né? Então você terá o seu galardão, eu terei o meu galardão. Agora, imagine se a gente não, ou se nós não tivéssemos lembrança de nada quando nós chegássemos no céu. Qual é o sentido de recebermos então o galardão? Então, na minha concepção, pelo que eu entendo biblicamente falando, nós teremos lembrança sim. No céu, nós vamos reconhecer, como o Fernando falou que tinha essa curiosidade, se ia conhecer o Abraão ou, né, alguns personagens que ele citou. Então, nós teremos lembrança sim, essa é uma percepção bíblica. E é claro, como o nosso tempo é curto aqui, eu vou dar referência da parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia mostra em Lucas, no capítulo de número 16, a partir do verso de número 19 ao 31, que quando ambos morrem, né, o rico e depois o Lázaro, o rico estava no Hades, né, e lá no Hades ele lembrou que tinha os seus irmãos e que ele não gostaria que passasse pelo mesmo tormento que ele estava passando, então ele se lembrou. Então a gente vê uma memória, no caso, seria a memória lá no inferno, né? E por outro lado, o Lázaro estava no seio de Abraão, que para nós é o céu ou o paraíso, e embora não se faça menção da memória de Lázaro, mas eu entendo que no céu nós teremos lembrança sim. Ok. Então, na verdade, eu ia até citar essa parábola, eu também creio que teremos lembrança sim, porque senão seria muito triste, né? Eu estou tentando ser sucinto, mas um exemplo. Em Apocalipse, no capítulo de número 6, nós vamos ver lá almas falando com Deus acerca de um julgamento, até quando Deus não julgaria o sangue deles. Então, essas pessoas, que no caso são as almas que estavam lá no céu, em Apocalipse, falando algo que tem a ver com as memórias, aquilo que eles passaram e que eles estavam conversando com Deus até quando isso não seria julgado, até quando Deus deixaria ainda isso até que chegasse o tempo do julgamento. Então a gente vê as almas ali explicitamente tendo lembrança. Amém. Então, segundo o pastor, nós vamos sim reconhecer as pessoas. Lembrando, amados, o seguinte, que as nossas perguntas foram tiradas de um blog e as respostas do pastor e a concepção do pastor da resposta é particular dele, certo? O pastor defende isso e nós ouvimos, mas você vai tomar a decisão do que você acha que é ou não é. Se você tem uma opinião divergente, nós não somos o dono da verdade. O pastor vai se espelhar na palavra, vai ler e vai nos dar a resposta. Aí você conclui o que você achar. Vamos para a próxima pergunta, pastor? Concluindo, você me perguntou a questão da saudade também, né? Isso. Se haveria saudade no céu.
Aí já é uma outra coisa para a gente pensar. Sabe que a gente vai ter saudade? Por exemplo, digamos que eu passei para o Senhor, não gosto muito de usar a palavra morte, digamos que eu passei para a eternidade, estou com o Senhor, então eu vou ter saudade das pessoas que lá não estão. A saudade nos traz tristeza, né? Então, veja bem, embora nós vamos ter uma memória, nós vamos lembrar dessas pessoas, por exemplo, no caso, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, etc. Mas eu entendo que essa nossa memória, ela vai passar por um processo, e esse é um processo que Deus fará em nós, porque o nosso corpo vai se revestir da incorruptibilidade, de maneira que não tenhamos essa saudade, de maneira que sintamos tristeza, porque segundo Apocalipse 21, a partir do versículo de número 4, por exemplo, quando você sente saudade de alguém, você chora, e a Bíblia diz que no céu o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, então não terá lágrimas, não terá dor, logo não terá saudade também. Ok. É isso aí, eu pensava praticamente a mesma coisa, mas como a gente recebeu as perguntas, né? Pastor, a segunda pergunta, que era um pouco peculiar. Lembrando que nós pegamos essa pergunta de um blog. A pessoa diz o seguinte: o que seria o arrebatamento da igreja? E qual será a igreja arrebatada? A pergunta é peculiar pelo seguinte: nós sabemos que o arrebatamento da igreja é o arrebatamento daqueles que foram chamados por Deus. Agora, quando a pessoa pergunta qual será a igreja arrebatada, provavelmente ela tem uma concepção de que existe uma única igreja santa, de que existe uma única placa ou algo parecido. Então eu queria pedir para que o pastor definisse para nós o que seria o arrebatamento da igreja e qual é essa igreja que será arrebatada. Será uma só? Será várias igrejas? O que o senhor tem para falar para nós, pastor? Bom, a palavra arrebatamento é uma palavra grega, arpazo, e essa palavra significa capturar ou rapto, né? Então a igreja será raptada, né? O Senhor Jesus vai vir arrebatar, raptar a igreja dele. Então, falando acerca da palavra arrebatamento, é isso. Assim como o Enoque, que andou com Deus durante 365 anos e Deus o arrebatou, Deus o tomou para si, assim também a igreja será arrebatada. Agora, qual é a igreja que será arrebatada? É a Assembleia de Deus, é a Comunidade Batista Adonai, a Presbiteriana, a Batista, enfim. Não, não será uma placa, não será um nome, uma denominação. Qual é a igreja que será arrebatada? É a igreja corpo. Nós somos a igreja. É só ler Romanos capítulo número 12 e vocês poderão entender um pouco melhor isso. Então, qual é a igreja que será arrebatada? A igreja corpo, né? É uma igreja que foi lavada, santificada pelo noivo, segundo Efésios, no capítulo número 5, a partir do versículo de número 25, numa tipologia entre o marido e a mulher, e aí Cristo e a igreja. Então essa igreja será apresentada sem ruga, sem mácula, sem mancha, né? Então, qual é a igreja que vai ser arrebatada? É a igreja corpo, e esse corpo que foi santificado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas pastor, e se alguém vier até a mim e dizer: a minha igreja é a igreja de Cristo, se você não estiver na minha igreja, você não irá para o céu. A salvação só se encontra na minha igreja. Se a pessoa falar isso para mim, você vai saber a resposta dessa pergunta daqui a pouquinho após o intervalo. Já já nós voltamos. Te espero aqui. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed.